Graça e paz. Estamos aqui para mais uma videoaula da nossa EBGET, Escola Bíblica Getsemane. Aqui quem fala é a mestra Kelly Freitas. Eu quero convidar você a participar conosco desta videoaula. Sejam todos muito bem-vindos neste domingo, neste horário. Hoje nós estaremos com o tema Caráter, um princípio bíblico, parte 2. Nós já começamos a primeira parte, que foi alguns domingos atrás, e hoje nós estaremos finalizando para que eu e você possamos aprender um pouco mais a respeito de caráter. Vamos juntos nessa caminhada deste ensino bíblico? E o texto base de hoje, ele se encontra no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 8, e diz assim: Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Essa promessa é para mim e para você. Bem-aventurados os misericordiosos, eles alcançarão misericórdia. Mateus 5:7. A misericórdia é a compaixão suscitada pela miséria alheia, pela miséria de alguém que está sofrendo algo, algum tipo de miséria em sua vida. Misericordioso é todo aquele que tem misericórdia, que tem compaixão, que o compassivo é aquele que se compadece com a misericórdia do outro, aquele que é clemente, que clama pelo perdão do outro. Misericórdia é a compaixão pelas pessoas por algum tipo de necessidade que ela esteja passando. O Senhor move o coração daquela pessoa para sentir a compaixão daquela pessoa. Não é pena. Muitas das vezes se confunde misericórdia com pena. São duas coisas completamente diferentes. O significado quer dizer que é uma habilidade de estar na pele do outro, de ver as coisas do jeito que o outro está vendo, daquela circunstância em que ele está passando, é sentir como ele está sentindo aquela situação na vida do outro, que está se passando na mente, é a habilidade de se colocar no lugar do outro. E, via de regra, só se consegue sentir isso a pessoa que conhece o Senhor. A misericórdia que Jesus ele nos ensina na sua palavra e que ele traz a nossa percepção que é preponderante, que é pertinente, é a necessidade de despertar que a própria pessoa tem a misericórdia fluindo dentro dela, não simplesmente a dos homens, que é a que se confunde com a pena, tá? Mas especialmente a de Deus. Essa misericórdia, ela flui dentro de nós como um fruto do Espírito, que é a bondade, a benignidade. É essa misericórdia que o Senhor nos elogia e nos impulsiona a ter essa misericórdia. A misericórdia que mostra compaixão para com os desamparados e se estender o perdão. Muitas das vezes alguém diz assim, só o Senhor para ter misericórdia desta pessoa. Não é uma verdade isso. A misericórdia do Senhor, elas se renovam cada manhã, mas elas frutificam dentro de nós. O Senhor nos ensina a ter esse sentimento por aqueles que necessitam, que precisam do perdão, da misericórdia, do auxílio de Jesus. Para mim, o maior ato de misericórdia que um cristão pode ter é quando ele entra em clamor, em intercessão pela vida de alguém que está enfermo ou de alguém que precisa da salvação. Ora, uma vez que quando nós vamos para o encontro com Deus, nós ficamos reconhecendo que há pessoas que antes de irmos para o encontro com Deus, elas estavam intercedendo, estavam pedindo misericórdia pelas nossas vidas para que nós fôssemos ter um encontro com Deus e reconhecer o Senhor como o nosso Senhor e suficiente e único Salvador. Então esse é um dos atos de misericórdia tremendo que eu encontro dentro dessa nossa caminhada com Cristo.
A misericórdia é o coração voltado para a miséria do outro. E é verdade, quando nós aceitamos Jesus e o Senhor coloca pessoas para nós estarmos orando por ela, o nosso coração se enche de misericórdia pelaquela pessoa para resgatar ela de onde ela está vivendo, daquele lamaçal, daquela podridão, porque um dia nós estivemos lá e alguém, o Senhor levantou alguém para ter misericórdia da minha e da sua vida e está em clamor, em intercessão, em pedido de perdão para resgatar as nossas vidas para o Senhor. Isso é tremenda, essa misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Mateus 5,8 descreve muito bem isso. Essa é uma virtude que a grande mensagem do cristianismo traz e que Jesus nos trouxe, porque os limpos de coração verão a Deus. Então, nesse tempo, o Senhor quer nos preparar, quer limpar o nosso coração. O que significa limpar o coração? É tirar toda a mancha, toda a sujeira, aciar o nosso coração, lavar ele com o sangue de Jesus, tirar todas as substâncias tóxicas que nos impede de estar com o coração limpo, é estar com o coração claro, isento de impurezas, de imperfeições. O Senhor quer tirar tudo isso com o sangue dele, para que eu e você possamos ver a Deus. Agora, já que eu dei uma pequena esclarecida do que é ter um coração limpo, eu e você, nós precisamos ter um coração limpo, singelo, livre das hipocrisias, da imoralidade, da perversão, da maldade. Só podemos ver a Deus quando o nosso coração estiver limpo disso. E só quem pode limpar é o Senhor Jesus. Essa é a mensagem principal do Evangelho do Senhor. Eu e você, nós precisamos ser pessoas sinceras, honestas, transparentes e puras, verdadeiras, diante de Deus e diante dos homens. Ora, é uma forma horizontal e vertical que o Senhor fala conosco agora. Sabe, eu acho tremendo quando no Salmo 51, Davi fala assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro. E ele fala também assim: Senhor, me ensina os teus caminhos e eu serei aquele que ensinarei os transgressores os teus caminhos. Ele diz assim: Senhor, me dá um coração reto, limpo, puro e nunca te aparta de mim a alegria do teu Santo Espírito. Sabe o que ele está dizendo? Senhor, limpa o meu coração, porque ele está cheio de impureza nesse momento e eu preciso estar limpo para ensinar outros os teus caminhos. É isso que o salmista diz no caso Davi. Então isso é tremendo. Eu e você, nós podemos sim ter um coração limpo para ver a Deus. E talvez você esteja se perguntando: mas como? Se a própria palavra diz que ninguém jamais viu a Deus. É verdade. Fisicamente, eu e você, nós nunca vimos. Porém, por quê? Porque Deus é Espírito. Mas o sentido de ver a Deus que eu estou falando nessa aula, ela pode ser, nós podemos ver a Deus de forma espiritual. E como é que eu posso ver, mestra Kelly? Como? Me ensina agora. Simples, querido. Ler a palavra. Quando nós estamos meditando na palavra, nós conseguimos ver a Deus falando, bradando conosco. Quando nós apreciamos tudo aquilo que Deus criou, o Senhor criou o céu, o mar, a terra e tudo que há, o ser vivo, as criaturas, admirarmos o que Deus fez. Essa é uma forma de ver a Deus. Quando nós experimentamos a graça de Deus, o favor imerecido que Ele nos deu, essa é uma forma de ver a Deus espiritualmente falando. Também nós podemos ver a Deus quando nós conhecemos o nome dele. A Bíblia diz que é um nome que está sobre todo nome. É o Yahvé, salvação, Jeová Rafá, Deus que cura, Jeová Nissi, a nossa bandeira, Elohim, o Deus Criador, Adonai, o grande eu sou, e por aí vai. Então, quando nós descobrimos o que significa o nome de Deus, nós estamos vendo a Deus.
Também, quando nós meditamos na palavra, nós reconhecemos o caráter de Deus. Qual é o caráter de Deus? O nosso Deus, ele é fiel e leal aos seus mandamentos, estatutos e juízos. E ele é fiel a todo aquele que cumpre esse testamento que ele deixou para mim e para você. Isso é uma forma, a bondade de Deus em todas as manhãs, que a misericórdia do Senhor se renova sobre a minha e a sua vida, a sua compaixão. Deus se compadece do que nós passamos, e a sua severidade, porque o reino de Deus, o trono de Deus é justiça e juízo. É isso que a palavra nos ensina. O nosso Deus é um Deus bom, porém ele também é justo. Mas só que essa visão que o mundo tem de Deus é uma visão imperfeita. Em 1 Coríntios 13:12, eu acho tremendo, que diz assim, olha, porque agora vemos como espelho, obscuramente, então um dia nós veremos face a face. Um dia, queridos, essa é uma esperança que eu tenho, eu acredito que você também, que um dia nós vamos nos encontrar com o Senhor face a face, nós nos veremos. É por isso que nós militamos em ensinar a palavra e principalmente praticar, porque nós sabemos que um dia veremos ao Senhor. E assim acontecerá, essa é a nossa grande esperança. Amém? Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Que tremendo! Mateus 5:9, que tremendo ser chamado, ser reconhecido como filho, herdeiro, co-herdeiro de Jesus. Esta é mais uma bem-aventurança que fala na contramão do mundo. Sabe por quê? O homem fracassou em busca de paz, querido. Entre o meio dos indivíduos, entre os grupos e entre as nações, há muitas dissensões, há muitos escândalos, e as pessoas querem camuflar como se fosse a paz. E nós sabemos que só quem pode dar a paz é o Senhor, uma paz que traz todo entendimento, uma paz que traz tranquilidade, uma paz que traz gozo, uma paz que te permite em paz deitar e logo pegar no sono, porque só o Senhor dá descanso seguro. Porém, o mundo está em guerra, queridos. E eu não estou falando de uma guerra só com armamentos, não. Eu estou falando de uma guerra espiritual. Há uma atmosfera de guerra espiritual. E eu e você, nós precisamos entender isso. Sabermos guerrearmos pelas escrituras, pela palavra, pelo testamento que Deus nos deu, nos municiar dele, para entender que só quem pode trazer a paz em nosso lar, em nosso trabalho, em nossa sociedade é o Senhor. Falta paz ao mundo. É por isso que as pessoas estão enlouquecidas, não sabem o que fazer. A Bíblia ensina que um abismo chama outro abismo, isso é uma grande verdade. Pessoas que se relacionam com alguém, daqui a pouco elas não querem porque não deu certo, elas vão para outros níveis de relacionamento, cada vez pior do que o primeiro. Por quê? Porque elas não têm paz. Elas não conseguem descansar, há um vazio gigantesco delas, e só quem pode preencher é o Senhor, com a paz do Senhor. Só Ele pode dar. Desde que o pecado entrou no mundo, o coração do homem se tornou mau. Por isso teve que Jesus vir para intervir. A paz, ela só virá dentro dos corações quando for lavados verdadeiramente pelo sangue de Jesus. Que tremendo que Jesus entrou nesse contexto, nessa vida real, e alcançou o meu e o seu coração, porque só o Senhor para limpar o nosso coração, para passar a água sanitária, né, digamos assim, que é o Espírito Santo, para vir tirar toda a impureza. Eu e você, nós precisamos ser bem-aventurados e desejar essa paz.
e fazer de tudo para que ela seja instalada e mantida em nosso meio, dentro de nós, em nossa família, em nossa casa, no trabalho, na nossa igreja, nas nossas escolas, no ambiente social. Eu e você somos os embaixadores da palavra de salvação, da palavra que traz paz do Senhor, eu e você. E o Senhor deixou isso como testamento para mim e para você. Existe um sentido mais profundo para os pacificadores, que é aquele que leva os homens à paz em Cristo. Então, o verdadeiro crente em Cristo Jesus, ele goza da paz do Senhor com Deus, tranquilo. Ele pode estar em meio a várias tempestades, o barco vai ou não vai naufragar, mas ele confia no Deus que ele serve. Mesmo tudo dizendo o contrário, ele sabe que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Ele confia que a Bíblia ensina que o Senhor dá os seus enquanto dorme. O verdadeiro crente, ele consegue gozar da paz do Senhor em meio às tribulações. E levantar em nosso meio, nós como crentes em Cristo Jesus, nós precisamos nos levantar no sentido da paz do Senhor, anunciando o Evangelho de reconciliação. O homem só vai poder viver essa paz quando nós conseguimos levar ele para se reconciliar com Jesus. Quando se reconciliar com Jesus, vai vir a paz, o entendimento. Assim vai vir a humildade, a mansidão, a justiça, a compaixão, a pureza vão transbordar de dentro do crente naturalmente. Por quê? Porque o Senhor vai estar lavando os corações com o evangelho da reconciliação, reconhecendo o senhorio de Cristo na minha e na sua vida, sem dúvida alguma. Isso será o verdadeiro Filho de Deus. E o verdadeiro Filho de Deus, que somos eu e você, o Senhor age dessa forma dentro de mim e de você. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Mateus 5,10. Olha só, até aqui as bem-aventuranças tratam como deve ser a atitude para com Deus. A partir desse momento, é para com o próximo. É a oitava e a última delas. Ela descreve como o mundo nos tratará. Olha só, o pacificador, ele vai passar por perseguições. Meu Deus, Kelly, sério. Qual é a razão de uma pessoa com tantas virtudes como eu e você ser perseguido? Muito simples. Qual foi o seu crime? O meu e o seu. Qual é o nosso crime? Eu vou lhe dizer. Ser justo em um mundo injusto. Porque ser justo é viver pela palavra, é praticar a palavra, é mencionar a palavra, é vivenciar no dia a dia. Foi esse o crime que eu e você cometemos, praticar os mandamentos, estatutos e juízos do Senhor. Porque hoje o mundo está desta forma. O que é certo é errado e o que é errado é certo. Mas eu e você, nós vivemos pela palavra, que é o correto, por isso seremos perseguidos. Você está entendendo? Mas olha o que Jesus manda dizer para pessoas como eu e você, que somos perseguidos por causa da justiça, para nós nos alegrarmos, isso mesmo, exultarmos pelo privilégio de sofrer por uma causa tão nobre que é o Evangelho. Ora, essa é a aprovação que edifica, é o regozijo nas tribulações.
Meu Deus, talvez você esteja dizendo assim, meu Deus, como é que eu vou me sentir alegre passando por tantas lutas, né? Mas quando nós vamos estudar a palavra, que nós vemos como os profetas da época de Jesus, o quanto eles foram perseguidos, porém o reino de Deus, eles entraram no reino de Deus. Então as tribulações foram para testar a fé de cada um, queridos. O Senhor está nos testando. E em nome de Jesus, eu e você, nós passaremos, nós seremos aprovados. Amém? Então com Jesus, nós enfrentaremos qualquer situação até chegar ao ponto de ser promovidos para o céu. Porque esse tempo vai chegar para todos, queridos. A morte vai chegar para todos, porém, no final, o Senhor vai fazer a diferença daquele que serviu e daquele que não serviu. Cabe a mim e a você tomarmos uma decisão hoje. Quem você vai seguir? A Deus ou o inimigo? Eu não sei você, mas eu já fiz a minha escolha. E eu sei que eu vou passar por tribulações, que eu vou ser perseguidas. Porém, eu vou entender e reconhecer quando eu estiver passando por isso e por outras coisas, eu sei que é porque o Senhor está me promovendo, eu estou juntando tesouro nos céus. É isso que a Bíblia nos ensina, que nós estamos juntando tesouro no céu, onde a traça e o ferrugem não destrói. Desse jeito, eu e você, nós veremos o reino dos céus. E sabe por que os perseguidores, por causa da justiça, são bem-aventurados, perseguidos assim como eu e você? Por que nós somos bem-aventurados? Existem 3 motivos. Eu vou te falar o primeiro. Por quê? Porque deles é o reino dos céus. Parabéns, seja bem-vindo. Se você está sendo perseguido, dê glória a Deus na tribulação, porque o reino de Deus é para mim e para você. Segundo, porque há uma promessa de um galardão nos céus. Glória a Deus. Eu quero dizer para você que o Senhor tem um galardão para mim e para você. Eu não sei você, mas eu imagino que eu vou chegar no céu, vou encontrar com o Senhor de braços abertos para me receber, eu vou abraçá-lo, eu vou beijá-lo, eu vou cheirá-lo. Eu imagino que Jesus tem um cheiro muito cheiroso e eu quero abraçá-lo, e eu fico imaginando o Senhor me levando pelas ruas de ouro, e eu vou sentar na mesa e eu vou celebrar, eu vou cantar no coral. Eu fico imaginando que existe um galardão para mim. Então se imagine, todo crente em Cristo Jesus que não sonha com os céus, ele precisa avaliar, ele precisa se autoavaliar o que está acontecendo, certo? E o terceiro, porque os profetas, queridos, como eu já falei, eles viveram antes de mim e de você, e eles também foram perseguidos. O próprio Jesus foi perseguido, queridos. E em nenhum momento o Senhor Jesus manteve ódio, ira, raiva, rancor de toda a perseguição que ele passou, pelo contrário. Amém? Então eu quero dizer a você o seguinte, que a nossa conclusão de hoje, ela diz assim, ó, as bem-aventuranças, elas vão nos dizer e vão nos ensinar que o caráter do cidadão do reino o Senhor está nos chamando, a mim e a você, para estar fora de uma sociedade corrupta e imoral, orgulhosa, cheia de paixões. O Senhor está nos convocando para uma separação radical, por completo, um rompimento com o mundo, mesmo vivendo nele, nos romper com tudo aquilo que impede que tenhamos um coração limpo para herdarmos o reino do céu. Eu quero dizer que é possível que você estude todas essas 8 bem-aventuranças, essas virtudes que eu falei no decorrer dessas 2 aulas, e decida não ser mais o mesmo. Opte por isso.
Leia essas escrituras que eu acabei de falar, está no livro de Mateus. Verifique lá, vá fazer uma aferição, que é o sermão das bem-aventuranças, e se avalie. Você é um cidadão do reino. Você foi chamado para estar fora deste mundo vil e podre. Só cabe a mim e a você demonstrarmos no meio desse mundo os nossos princípios, aquilo que nós reconhecemos como verdade, a palavra de Deus. Amém? E agora eu quero orar por você e por mim também, e pedir que o Senhor traga a revelação dos céus de tudo aquilo que foi ensinado nestas duas lições a respeito de caráter, que façamos uma avaliação em nossa vida. Amém? Pai, em nome de Jesus, no dia de hoje eu quero te pedir, ó Deus, entra em nossos corações, tira todo o lixo, toda a palha, tudo que não presta, o dolo, a maldade, a perversão. Vai limpando, Senhor, com o teu sangue e nos ensina a sermos justos em um tempo onde há tanta injustiça. E, Senhor, nos ensina a reconhecer que as tribulações, elas fazem parte e ela é um sinal de todo aquele que vai morar no céu contigo. Que venha essa revelação do céu sobre a vida de cada pessoa que nos assiste agora, no nome poderoso de Jesus. Graça te damos, em nome de Jesus. Eu quero desejar a você um feliz domingo, uma graça e paz. E domingo que vem nós estaremos aqui com mais uma videoaula para que eu e você juntos possamos estudar a palavra de Deus. Amém? Deus abençoe você.